Olá, crianças! Bem-vindos a mais uma aula de História. Esse vídeo é de orientação da atividade da página 18 a 21. O que vamos estudar nessa aula é os grupos organizados e agricultura. Nós já vimos na aula anterior que o período da pré-história foi dividido em período paleolítico, período neolítico e idade dos metais. Sendo que, desses três períodos da pré-história, o período neolítico foi um divisor entre o período paleolítico e tudo o que viria a acontecer depois do período neolítico. Isso porque, como o homem, lá no período paleolítico, ele era nômade, tinha que sair em busca de alimento, em busca de animais, de frutos, do que a natureza lhe proporcionava, porque ele não tinha domínio dos elementos da natureza ainda, dos recursos da natureza, ele precisava estar se locomovendo em busca da sua sobrevivência, de alimento para sobreviver. Com o período neolítico, ele passa a ser sedentário. Por quê? Porque ele começou a desenvolver a agricultura e isso gerou uma mudança muito grande na organização dos grupos. Eles passaram a fixar moradia, né? Foi onde constituiu-se aí as primeiras aldeias e com o domínio de técnicas de agricultura, com a criação de animais, foi possível então ter um aumento da população, porque a oferta de alimento era bem maior. Eles tinham oferta de alimentos e com isso a vida tinha menos riscos e tinha recursos alimentares para a sobrevivência de toda aquela população daquela aldeia. E por conta disso, por conta de ter esse domínio da agricultura, esse período neolítico ficou conhecido como Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola. Vocês conseguem ver aí na ilustração desenhos rupestres. São desenhos feitos nas rochas, né, nas cavernas, que representa que o homem já estava então dominando, né, os animais, domesticando animais. Isso aí foi encontrado na Argélia, que é um país do continente africano, né? Pelos registros de pesquisas, os primeiros grupos humanos foram datados, foram localizados no continente africano e daí se espalhando, né, pelo mundo todo. Aqui pertinho da nossa região de Petrolina, nós temos no Piauí a Serra da Capivara, onde é possível encontrar pinturas rupestres nas paredes que data como sendo os primeiros seres humanos no continente americano. Então, um dia, quando vocês tiverem a possibilidade de irem visitar, conheçam. É um local riquíssimo em história. E aí, como eu já disse, muitos grupos passaram então a fixar-se no mesmo local, formaram aldeias, e a necessidade do cultivo da terra levaram à criação de novas formas de organizar a sociedade. Foi então que começou a ter uma organização social. As aldeias muitas vezes tiveram que se juntar para se proteger de ataque de outros grupos. Grupos maiores favoreciam também a organização da produção de alimentos, pois dividiam entre si as atividades relacionadas à caça, à pesca, o pastoreio e ao cultivo da terra. Com essas mudanças, estimularam novas formas de organização política. Foram estabelecidas lideranças no grupos, exercidas por pessoas específicas ou por alguns setores que se impunham sobre os demais, criando assim posições políticas e sociais definidas para cada membro do grupo. Então, cada
membro daquela sociedade tinha uma função. E aí você tem a primeira questão a ser resolvida, observar as páginas da página 18, né, e responder essas questões. Na letra A, temos aí como é que essas imagens conseguem representar elementos da agricultura. Letra B, as atividades representadas nessas imagens têm relação com a organização dos grupos humanos? Por quê? Na questão 2, marque com X qual das imagens a seguir representa um instrumento relacionado ao desenvolvimento da agricultura. Você vê aí os elementos e também tem a legenda dizendo o que é cada um desses. Então, pela legenda que você lê, você acha que é qual alternativa? Letra A, B ou C que você deve marcar? Questão 3. Escreva em seu caderno o que foi a Revolução Neolítica e quais foram as consequências. Você que é aluno da Proivana e da Protati, você irá receber um link do Google Forms, onde você irá mandar pelo Google Forms essa atividade, ao invés de escrever no seu caderno. A gente quer ver bem de pertinho qual é o seu pensamento sobre esta questão. Então, as savanas da África Oriental foram as primeiras regiões do continente africano povoadas por grupos humanos, dos quais conhecemos alguns vestígios. Entre os povos que habitaram essa região estão os... não vou tentar ler esse nome, e os San, grupos que hoje geralmente são tratados de forma unificada, Khoisan, acho que é assim que se lê, mas são diferentes em suas origens. Os Khoikhoi provavelmente emigraram do norte para o sul do continente africano, a partir do Alto Nilo. Eles eram criadores de gados e trabalhavam o metal. Os San, por sua vez, eram caçadores-coletores. Hoje, há grupos remanescentes dessas etnias que vivem em minoria no deserto do Kalahari, na Namíbia, em Botsuana e em Angola. Então, novamente, pinturas em pedras, não é? Lá na África, pinturas rupestres. No Oriente Médio, os povos também passaram por um processo de fixação e formação de grupos organizados. A Mesopotâmia foi uma das regiões entre os rios Tigres e Eufrates. Vários povos se estabeleceram em cidades independentes uma das outras. No Vale do Indo, nas regiões onde hoje se localizam o Paquistão, o Afeganistão e a Índia, também existiram ocupações humanas milenares, favorecidas pelos recursos do rio Indo. Nessa região havia uma cidade com elevado grau de sofisticação, chamada Harappa. Ela é circundada por muralhas e cortada por largas avenidas planejadas, e sua cultura influenciou toda a região. Eles praticavam a agricultura e a metalurgia e faziam comércio com os povos na Mesopotâmia. Tudo isso ainda na pré-história, a partir do período neolítico. O homem passa a viver em uma sociedade, né? Nessa sociedade passa a ter divisões de funções, de poderes, certo? Ele começa a dominar elementos da agricultura que vai favorecer o aumento da população. Inicia-se também, como vocês viram aqui, o comércio, quando os povos lá da Mesopotâmia começam a comercializar, e eles começam a comercializar porque tem excesso de produção.
E na questão 4, leia as afirmações a seguir e assinale com X a alternativa correta. Letra A. Os vestígios das ocupações humanas no continente africano não são conhecidos pelos arqueólogos. Isso é verdade ou não? Se for verdade, coloque um X. Se não for, não coloque. As savanas da África Oriental foram habitadas por um único grupo. É verdade isso? Um único grupo? O povo San vivia do pastoreio e produzia instrumentos feitos de metal. Os Khoi eram caçadores e coletores e migraram para o nordeste do continente africano. Entre os primeiros povos que habitaram a África Oriental estão os San, povo que vivia da caça e da coleta. E aí, qual dessas alternativas aí são verdadeiras? As que forem verdadeiras, coloque um X. Questão 5. Observe a foto a seguir e responda as questões. Letra A. O que retrata na fotografia? É muito fácil de você dizer o que essa fotografia retrata. Você precisa fazer a leitura da legenda que tem na fotografia. Letra B. Explica a importância desse local para as populações do Vale do Indo. Letra C. Porque essa população teria se estabelecido nessa região. Porque quando a gente volta, vou voltar aqui no mapa. No mapa diz que existiram várias ocupações humanas milenares favorecidas pelos recursos do rio Indo. Então, nós temos aqui o rio Indo, que passa por aqui nesse mapa, certo? E por que será que as pessoas se fixavam perto de onde tinha água? Qual era a vantagem de estar fixando moradia, criando povoados, aldeias perto de onde tinha rio? Qual era o objetivo deles? Então, assista esse vídeo, leia com muita atenção o seu livro e responda as questões.